Chegamos à nossa última aula e hoje utilizaremos o modelo da aula 2 para fazer o detalhamento técnico no layout. Para quem nunca chegou a abrir o programa, o layout instala automaticamente quando você instala o SketchUp. Com o SketchUp aberto na nossa modelagem, a gente vai criar as cenas que vão aparecer na nossa prancha. Vamos pegar primeiro uma cena frontal, vou posicionar aqui, clico nesse ícone de visualização frontal. Esse menu normalmente vem habilitado por padrão. Caso o seu não esteja, é só habilitar aqui em exibições. Seleciono a vista frontal e aqui em em câmera, sempre vou deixar ativada a projeção paralela. Se eu colocar a perspectiva, vai ficar distorcido para a prancha, não vai ficar com esse aspecto de desenho técnico. Então, projeção paralela, vista frontal, vou criar a primeira cena. Como eu não tenho nenhuma cena criada ainda, meu menu aqui não vai aparecer. Então, vamos aqui em visualizar, animação, adicionar cena. Pronto, temos a primeira. E vou renomear, porque no layout, essas cenas só vão aparecer o título. Então, para que eu encontre mais fácil, vamos deixá-la com todos os nomes certinho. Vamos para a vista lateral e fazer o mesmo procedimento. Adicionar e renomear. Lateral esquerda. Não vamos utilizar, mas vou criar um posterior também. Dependendo da mobília, seria necessária. A outra lateral. Uma vista superior. E eu quero também uma perspectiva. Mas se eu fizer uma perspectiva aqui de acordo com o giro, de forma livre, digamos assim, eu não vou conseguir colocar em escala no layout. Então, a gente precisa criar uma perspectiva isométrica. Para isso, a gente vai utilizar esse ícone de ISO. Mas antes de clicar nele, vamos definir mais ou menos o nosso ângulo. Por quê? Se eu clicar aqui, ele vai me dar desse ângulo. Se eu clicar para cá, ele vai me dar a partir dessa visualização. Então, como eu quero pegar nessa posição, vou fazer assim. E criar uma nova cena. Vou chamá-la de ISO. Pronto, temos nossas cenas padrão. Nossa cena frontal, lateral, posterior, a outra lateral, superior e a ISO. Agora o que a gente vai fazer? Vamos criar o estilo que vai ser importado para lá. Se a gente importar esse arquivo dessa forma para o layout, ele vai ficar com todo esse fundo cinza na nossa viewport. Ele vai ficar com um quadrado e o desenho dentro. Então, a gente vai vir aqui em estilos e vamos começar a editar o estilo que vai ser exportado. Eu vou até renomeá-lo aqui, vou colocar como estilo layout. Perceba que ele já ficou essa setinha aqui, me pedindo para salvar as atualizações. Nesse primeiro ícone, em editar, no primeiro ícone, a gente vai deixar perfil com o valor normalmente de 1 ou 2. Eu prefiro as linhas mais finas, então vou colocar 1. No segundo ícone, são as cores das faces. Nesse caso, não vai importar tanto para a gente a definição dessas cores. Mas aqui a gente vai definir o estilo de visualização. A gente pode trabalhar como está aqui, utilizando as texturas, importar esse objeto com texturas para lá. Ou pode trabalhar com um estilo mais técnico, com a representação parecida com a que seria no AutoCAD, que é essa última opção aqui. Ele retira os materiais e deixa só as linhas. Eu vou manter com os materiais, acho que nesse caso fica interessante. Aqui nós vamos colocar o fundo como branco. Perceba, se estiver nessa roda de cores, recomendo que coloque no HSL e coloque todos esses valores no máximo, para que fique o branco puro. Vamos desmarcar o céu e salvar nossas atualizações. Perceba que a gente tem um fundo totalmente branco, não temos mais a visualização azul do céu. Então agora vamos salvar o nosso arquivo. É sempre importante o arquivo do Sketch estar atualizado e salvo. E temos duas opções. Nós podemos clicar aqui e exportar diretamente para o layout, ou podemos abrir o programa layout separadamente e depois inserir o arquivo.
Eu vou usar essa segunda opção, tá? Então, aqui no Layout, vamos criar um novo arquivo. Eu já tenho aqui o meu modelo padrão, que já está com a prancha 4. Eu vou disponibilizar para vocês. Mas a gente poderia simplesmente abrir qualquer um desses formatos e desenhar nele mesmo nossa prancha ou importar do AutoCAD. Ele permite que a gente insira do AutoCAD. Eu uso esse modelo porque ele já tem as informações automáticas. Vocês vão ver como funciona. Perceba que aqui a gente tem o nome da empresa, por exemplo, o nome do projeto, o endereço. E o que acontece? Esse meu modelo está com o uso de texto automático. Então, eu posso vir aqui em Arquivo, Configurar documento e preencher os valores desses campos. Digamos que o CPF do meu cliente tem os valores 29, 8. Então, vou colocar valores aleatórios, tá? Pronto, esse é o CPF do meu cliente. Então, quando eu altero aqui, ele vai alterar em todas as pranchas desse meu projeto. Perceba que ele altera automaticamente. Isso é muito útil para vários aspectos. Tanto para quando você vai fazer modificações nos dados do cliente, ou mesmo, por exemplo, no número de páginas. Digamos que você criou, não sei, 20 pranchas diferentes, e depois vai ter que sair alterando uma a uma, colocando o total de páginas. Seria bem cansativo. Então, com o texto automático, é só alterar lá no menu e ele vai automaticamente. Da mesma forma, o número de páginas. Se eu criar uma nova página aqui, perceba que a página vem totalmente em branco. Então, vou selecionar a primeira. Vou selecionar esse meu bloco, digamos assim. Ctrl C, venho na segunda e colo. Perceba que o número da página aqui já ficou atualizado. Então, eu só precisaria no final, quando tiver todas as minhas pranchas, atualizar naquele campo que mostrei de informações do modelo o valor total de páginas. Perceba também que aqui a página 1 está marcada com esse jogo da velha. Isso significa que a contagem de páginas está começando por ela. Como eu criei só para mostrar a numeração, vou deletar essa página, certo? Pronto. Temos o nosso carimbo. Caso seja necessário, a gente poderia entrar, da mesma forma que entramos dentro de um grupo da modelagem do SketchUp, a gente pode entrar dentro desse bloco aqui e fazer as edições que forem necessárias. Colocar logo, alterar as fontes, enfim. Agora a gente vai aqui em Arquivo, Inserir, e vamos localizar o nosso arquivo da modelagem, que já está configurado daquela forma, com o fundo branco, as vistas criadas, enfim. Perceba que ele gerou uma viewport e pegou toda a extensão da tela. Então, a gente vai começar a alterar essa viewport. Vou selecionar aqui em modelo do SketchUp, que vai ser onde a gente vai alterar tudo referente à nossa viewport. A gente vai manter selecionada a cena frontal, quero trabalhar com ela primeiro. Aqui, a gente pode trabalhar com vários tipos de qualidade de linha, digamos assim. Eu uso a raster porque não é a melhor qualidade, mas é uma qualidade suficiente para a gente conseguir visualizar tudo bem. Em alguns detalhes bem menores, eu coloco a híbrida, que ela fica com menos serrilhado. Aqui, vamos clicar em preservar a escala dimensionar. E vamos definir qual vai ser a escala. Eu quero na escala 1:25. Acho que é o tamanho suficiente para esse projeto. Seleciono e vou fazendo esse ajuste aqui. Perceba que se eu desmarcar essa caixa, preservar a escala dimensionar, ele vai não recortar a nossa viewport. Ele vai redimensionar a imagem para que tudo aquilo que tinha antes caiba no novo tamanho. Isso não é interessante para a gente. Então vamos ajustar. Pronto, aqui já é suficiente. E posicionar na nossa prancha. Como esse móvel é grande trabalhando com folha 4, eu vou manter poucos desenhos por prancha. Nessa primeira, vamos mover para cá. Com o Ctrl selecionado, eu clico e arrasto para criar uma cópia. Poderia ser o Ctrl C, Ctrl V? Poderia, mas assim ele vai mais rápido e trava menos. E o que é que eu vou fazer agora? Selecionei a minha nova viewport, minha cópia, e vou vir aqui no mesma aba, modelo de SketchUp, selecionar a cena que eu quero. Agora eu quero
superior. Então, na mesma escala que eu já tinha antes, perceba, vou só ajustar a posição, posso usar as setas do mouse, as setas do teclado, se quiser um ajuste um pouco mais preciso. E vou fazer o recorte dela, porque tá passando muito aqui. Da mesma forma embaixo. E vou mover esse conjunto. Tô colocando aqui uma disposição bem genérica, só pra gente ver como montava o porte. Essa disposição, na verdade, vai depender muito da sua forma de trabalhar. Já fiz projetos colocando nessa disposição a frontal, a superior e as laterais. Já fiz projetos colocando todas alinhadas de acordo com a sua ordem. E isso vai depender muito da sua forma de trabalhar. Aqui é só uma opção. Então, vamos vir aqui, criar uma nova cópia. E aqui vou mostrar uma coisa interessante no SketchUp, na versão que eu uso, que é o Sketch Layout versão 2021. E não sei dizer a partir de que versão isso começou a ser implantado, mas não tem nas primeiras versões. Que é a não necessidade de criar exatamente todas as cenas que a gente criou lá. A gente criou cena frontal, cena lateral, superior, mas no SketchUp 21, se a gente criasse uma cena, digamos que cria apenas a minha cena frontal, eu posso, ao invés de selecionar aqui e criar nova cena, posso vir aqui em câmera e selecionar qual é a visualização que eu quero, de acordo com aquelas visualizações padrões que a gente utilizou no SketchUp. Posso selecionar, por exemplo, esquerda, e ele já vai me dar a minha vista esquerda, sem eu ter criado essa cena lá. Veja, a gente continua aqui com cena frontal selecionada, poderia ser uma cena única, e alterar por aqui. Mas como eu não sei qual a versão que vocês utilizam, vamos fazer tudo da forma mais manual. Então, vamos vir aqui, criar a nossa cópia, e selecionar a lateral direita. Vamos ajustar aqui. Opa, esqueci de ativar o Ctrl. Um detalhe importante. Nesse caso, não basta a gente soltar o Ctrl. A gente tem que segurar o Ctrl, arrastar, primeiro soltar o mouse e só depois soltar o Ctrl. Senão ele não reconhece como cópia e acaba movendo. Vamos selecionar aqui agora a lateral esquerda. E ajustar um pouco mais para cá. Pronto. Temos as nossas imagens aqui. Vou selecionar as 4 e mover um pouco mais. E agora nós vamos para as cotas. As cotas ficam nessa ferramenta aqui e podem ser tanto linear, que é a cota comum, quanto podem ser angulares. Vamos trabalhar com a cota linear e começar a fazer as marcações aqui. Perceba que aqui ele tem como se fosse um ímã que atrai para esses vértices. E para que isso aconteça, é importante que essa opção aqui esteja ativada e colorida. Então, vamos começar a fazer nossas marcações. Nesse desenho, eu vou marcar só as medidas mais externas. E o que acontece? O layout não tem uma opção de continuar a cota como no AutoCAD, por exemplo. A gente consegue fazer isso da seguinte forma. Criamos a primeira cota, é só vir no ponto onde seria a minha segunda e dar um duplo clique. Então, ele já reconhece e cria a minha cota. Pronto. O que acontece? Perceba que aqui a gente tem uma curva e, além disso, a gente tem esse valor aqui para baixo. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em estilo da dimensão. Vamos selecionar a nossa cota
Isso pode ser feito também na primeira cota, assim quando você criar as demais, elas já vão vir com a mesma formatação. Aqui a gente vai definir a posição do texto em relação à linha. Por exemplo, podemos colocar no centro, podemos colocar acima. Eu vou manter no centro por enquanto. Assim como a sua posição em relação ao ângulo da linha. Se vai ser sempre na horizontal, sempre na vertical, ou se vai ser alinhado na cota. Eu prefiro colocar sempre alinhado na cota. Aqui, se a gente vai exibir as unidades, eu acho desnecessário, então vamos colocar só os números. O estilo da guia, que é justamente... Vamos colocar aqui. Pronto. Vou marcar aqui só para que a guia apareça. Aí já está reconhecendo... nossa guia sumiu. Enfim, vou voltar aqui para o padrão que eu quero usar. E vou criar uma cota menor para mostrar para vocês. Vou criar uma cota aqui solta, é só para a gente visualizar. E aqui vamos definir o estilo da guia. Pode ser essa curva, que já veio por padrão, um segmento, 2 segmentos, ou pode não ter guia. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar essa com 2 segmentos. A escala automática, a gente poderia, por exemplo, aqui já está reconhecendo a escala do meu objeto. Também podemos alterar aqui a distância, ou seja, o espaçamento entre o nosso ponto de referência e a nossa linha. E podemos alterar aqui no menu estilo da forma a ponta da nossa cota. Aqui está como seta, mas eu prefiro deixá-lo como traço, que é o mesmo padrão que eu uso no AutoCAD. Então a gente só vem aqui, seta inicial, seleciona um tipo, seta final, seleciona o tipo. Pronto. Podemos alterar aqui a espessura da linha, podemos alterar o estilo do traço, se traço contínuo, se traço tracejado. Podemos alterar aqui a espessura. Ó, temos um traço mais fino. E personalizar de acordo com o nosso gosto. Vamos cortar o restante do desenho. A gente também pode criar Da mesma forma que a gente salva o carimbo, salva a prancha, a gente pode salvar as cotas como modelo padrão. Nesse arquivo aqui eu não tenho elas salvas, então eu vou acabar editando e depois eu vou criar todas e depois eu edito, certo? Vamos lá. Duplo clique para que a gente consiga criar uma cota contínua. Vou criar uma cota inteira e arrastar para cá. Agora vou selecionar todos esses. Vou selecionar da direita para a esquerda para que selecione todos que tocar. Desselecionei o que foi junto por engano. E vou fazer a mesma alteração aqui. Pronto. Então, não vou cortar o desenho inteiro porque ela já está um pouco longa demais. Mas é da mesma forma para todas as partes. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar o nome do desenho. Podemos também criar um bloco, ou seja, tudo isso que eu falo que a gente pode criar bloco é simplesmente a gente criar um arquivo, fazer essa modelagem, esse desenho, e na hora de salvar, salvar como álbum, certo? Mas estou criando aqui manualmente para vocês verem como fazer do zero. Então, vou criar aqui um círculo, porque é a mesma padronização que eu uso no AutoCAD, mas também fica a critério de vocês. Vou criar uma linha e vou adicionar um texto. Vista.
vista frontal. Vou ajustar minha linha. E vou criar um novo texto embaixo com as informações de escala. Vou selecionar esse texto. Em estilo do texto, vou manter a fonte que já tem e vou diminuir a escala um pouquinho. Também vou colocar ele de preto num cinza escuro. E fazer o seu alinhamento pela direita. Pronto, agora eu posso alinhar o texto aqui. E tenho a minha marcação da escala. Vou trazer esse um pouco mais para cá. Aqui vou copiar porque eu quero essa mesma fonte. Da mesma forma que copiei as viewports, copio o texto segurando o Ctrl. E vou dar o número do desenho. Vou chamar esse de desenho 1. Achei muito pequena essa fonte e para o tamanho do círculo, vou fazer os dois. Vou reduzir o círculo um pouquinho com o Shift pressionado e vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Selecionei ambos e vou ajustar com minha linha. Pronto. Temos o modelo de título. Podemos selecionar e bloquear para ele não ficar distorcendo. Temos modelo de título. Então, nós vamos selecioná-lo. Lembre que da esquerda para a direita, ele só seleciona tudo que pegar por inteiro, não tudo que tocar, e vou criar um grupo. Então, a gente pode copiar esse grupo para renomear os demais desenhos. Perceba que ele também tem o alinhamento dos eixos aqui. E aqui posso editar, por exemplo, vista lateral. Eu copiei 2 vezes, por isso que ele ficou distorcido. Então, vou selecionar, vou criar um grupo, para não distorcer, e vou copiar para cá. Da mesma forma, utilizando o Ctrl para criar uma cópia. Perceba que ele também me dá minha referência do eixo vermelho, assim como no SketchUp. Vou chamar esse desenho de desenho 2. E nomeá-lo como vista lateral esquerda. Quebrei a linha com um Enter. E aqui dentro do grupo, vou ajustar. Pronto. E a gente vai seguir esse mesmo passo a passo para todos os desenhos que a gente tiver, certo? Pronto. Depois de nomear, cotar, vamos para a próxima página. Vamos aqui em páginas e vamos criar uma nova, assim como a gente fez antes. Vou vir na página inicial, vou selecionar o meu bloco do carimbo e vou colar. Perceba que ele já atualizou o número da página aqui. Então, aqui a gente vai inserir a nova viewport. A gente pode inserir o arquivo de novo, mas eu vou simplesmente copiar uma dessas aqui que fica mais fácil. Como eu vou trabalhar com o mesmo arquivo,
Percebam que para usar o Ctrl C e o Ctrl V realmente foi mais demorado do que selecionar e arrastar criando uma cópia. Depois de selecionar, agora eu vou querer o detalhamento interno do móvel. Então, vou vir aqui em modelo do SketchUp. Vou utilizar a minha visualização frontal também, certo? E aqui, em etiquetas, nós vamos ocultar as leias correspondentes às portas. Olha, perceba que ali um móvel inteiro desapareceu. Isso foi um erro na modelagem. Vou voltar lá e corrigir daqui a pouco. Pronto. Vejam que as portas foram removidas. Vou alterar aqui no SketchUp. O bloco inteiro estava na layer portas. Por isso que ele desapareceu. Pronto, agora está tudo ok. Então, vamos aqui em salvar. Aqui em arquivo. Informação, configuração do documento. Referências. Perceba que aqui agora a gente tem esse em vermelho. Então, a gente vai clicar e atualizar. Ou seja, ele está importando as alterações que eu fiz no meu modelo do SketchUp. Atualizar a referência do modelo. Configurar documento. Clicamos aqui onde está em vermelho. E clicamos em atualizar. Com isso, ele vai importar nossas alterações feitas na modelagem. E perceba que agora já ficou tudo certinho. Então, vamos seguir o mesmo esquema para fazer cotas, para colocar os textos. Porém, digamos que vou trazer para cá, criando uma cópia. Eu não acho que a minha modelagem dessa forma, por ser um material escuro, por exemplo, vai ficar visível o suficiente para a compreensão adequada do projeto. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar com estilo técnico, digamos assim. Vou transformar essa vista na nossa perspectiva ISO. Só para fins de visualização mesmo. E perceba que ele veio com a informação das layers copiada para cá também. Nossas layers de portas também estão desativadas aqui. Então, vou vir nessa viewport e vou ativar as portas. Pronto. Temos aqui um completo e um interno.
Então, para a gente conseguir fazer essa alteração, é preciso primeiro preparar esse estilo no SketchUp. Assim como a gente preparou esse, vamos preparar um segundo. Como o nosso estilo aqui já está configurado o fundo e tudo mais, eu vou fazer o seguinte. Na aba Estilos, vou criar um novo estilo, que vai ter como base esse meu estilo layout, que é o que está selecionado. Vou colocar como estilo técnico. E vou alterar apenas aqui nas faces e colocar essa opção aqui. Vou salvá-lo, atualizando. Vou salvar o meu arquivo 3D. E vou atualizar aqui novamente. Agora eu vou fechar. E posso fazer isso tanto no documento inteiro, quanto apenas nesse desenho aqui. Vou vir aqui em modelo do SketchUp. E da mesma forma que eu abri aqui esse submenu de etiquetas, vou abrir o menu de estilos. E já apareceu aqui o nosso novo estilo, que é o estilo técnico. Então aqui a gente tem um desenho mais limpo e que permite que a gente corte com mais facilidade. Uma coisa que eu costumo utilizar é trabalhar principalmente em móveis que tem muitos detalhes, como esse tem várias prateleiras, gavetas e afins. Eu coloco uma perspectiva como essa, colorida, com textura completa, e o restante dos desenhos eu trabalho como desenho técnico. Acho que facilita tanto a compreensão do móvel pronto, quanto a compreensão técnica do projeto. Então, finalizei aqui as cotas, utilizei a ferramenta de texto para colocar a nomenclatura aqui, indicando se era armário, prateleira, nicho, etc. E nosso desenho está assim. Vamos aqui na página 1. Menu páginas, página 1. E vou copiar esse grupo aqui e colocar lá. Detalhamento interno. Vou ajustar esses objetos aqui. Tentando pegar a forma que ela tá por baixo. Deixa eu mover um pouco. Pronto. Ajustar aqui. Reposicionar o texto. Ajustar a posição da escala. E o número do desenho. Pronto. Esse desenho estaria finalizado. Com a ferramenta rótulo, seleciono aqui onde quero começar a minha marcação. Trago para cá. Vou digitar minha informação, que é o MDF, Floraplaque, Carbon. É o material que a gente utilizou. Clico aqui e consigo mover a minha âncora. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro material, que é o MDF, Floraplaque, pau ferro, Jucá. Pronto. Ainda vou fazer mais uma vez para especificar o meu vidro. Vou colocar como vidro
translúcido, cinza. Perceba que aqui ficou um pouco não, bastante, ultrapassando a borda, então vou dar quebra de linha para resolver isso. Seleciono aqui e vou trazer um pouco mais para cá. Agora seleciono a minha linha e vou ajustar esses pontos dela de ancoragem. Pronto. Lembrando que assim como nas cotas ou qualquer demais linha, a gente consegue alterar essa seta, consegue alterar essa cor, ou até mesmo consegue alterar a espessura dela, certo? Então aqui vou copiar o título para lá, dei um Ctrl C, dei um Ctrl V, ele cola no mesmo local de origem, e vou realocar esse nome do material um pouco mais para cá, para não atrapalhar o meu título. Altero a linha. E ajusto aqui. Perspectiva. Vai ser o desenho de número 5. A minha escala dessa vez está em 1:50. E vou reduzir minha linha. Pronto, temos o título. Agora nós vamos alterar as informações do projeto. Aqui novamente em configurar documento, texto automático, e vamos alterar o que a gente vai precisar. Vamos colocar o número do CAL, ou no nosso caso pode ser o número de matrícula da universidade, a data, eu sempre coloco as 3 primeiras letras do mês e o ano, a descrição vou continuar como detalhamento de marcenaria, o nome da empresa vou colocar o nome da UFAL, o endereço, um endereço aleatório também, opa, o nome do cliente, um nome fictício, aqui o nome de vocês, o número da página, nesse caso é o 2, mas é a numeração automática, e o total de páginas, que também vai ser 2 no nosso caso. Podemos fechar e perceba que o nosso carimbo já ficou atualizado. Nesse caso aqui, perceba que, se realmente esse fosse o nosso nome, ficaria um pouco sobrepondo. Então é só entrar no grupo e arrastar um pouquinho. Pronto. Temos o nosso carimbo, temos nossos desenhos cotados e como exportar. A gente vai vir aqui em arquivo, primeiramente salvar novamente, é sempre importante ficar fazendo salvamento, em exportar PDF. Vamos selecionar a pasta e confirmar. Aqui a gente vai selecionar se queremos todas as páginas ou apenas uma delas. Vou exportar apenas a página 2, que é a nossa página de visualização agora. Então, vou exportar de 2 para 2. Resolução de saída alta. Não vou mexer na alteração de qualidade de imagem. Vou manter as camadas e vou finalizar aqui. E esse é o resultado da nossa exportação. Espero que o curso tenha sido proveitoso para vocês e que consigam reproduzir os seus mobiliários do zero utilizando o SketchUp e o Layout e, consequentemente, tendo menos trabalho. Qualquer dúvida, estou à disposição, vocês têm o meu contato. E no mais é isso, e até os próximos cursos.